Graça e paz, amadas, o meu nome é Janine e esse eu deixo pra elas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que horário você vai ver esse vídeo, mas eu gostaria que você compartilhasse com os seus amigos, com as suas amigas e com alguém que você gostaria que visse esse vídeo, amém? Hoje nós vamos fazer o último vídeo, tá, desse ano sobre o estudo das mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar de Abigail. A história de Abigail, irmãs, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, ela começa no versículo 2. Do versículo 2 em diante, até o final do capítulo, do final desse versículo, né, desse capítulo todo, é a história de Abigail. Depois, no livro de Reis, tem falando sobre Abigail também, se vocês quiserem ver, é bem pequeno, né, uma referência bem pequena, mas enfim, tem o nome de Abigail também lá em 1 Reis, amém? Gente, primeiro de tudo, né, quem foi Abigail? Abigail era a esposa de Nabal. Nabal era um homem muito rico, ele era o rei de uma das cidades. Nabal, ele passou a maior parte do tempo, né, que eles eram casados, porque a palavra não fala exatamente quanto tempo que eles foram casados, mas pelo texto, se a gente consegue ver, né, consegue sentir pelo texto, que Abigail foi casada muitos anos com Nabal. E eles moravam lá em Carmelo, lá no norte de Israel, tá? E Nabal, ele quer dizer homem tolo, homem insensato, tá? Sem juízo, homem sem juízo, é isso que quer dizer a palavra Nabal, o nome Nabal. Abigail era uma mulher sensata, humilde e a palavra diz que ela era muito bonita. E ela era casada com um homem maligno, tá? Beberrão e que gostava de fazer mal para as pessoas. E um dia, o rei Davi, ele soube que Nabal era muito rico, né? E naquela época, no Velho Testamento, era comum, era da cultura deles fazerem aliança entre os povos. Entendeu? Porque se acontecesse alguma guerra, ou se acontecesse alguma coisa que eles precisassem de abrigo, de ajuda, era assim que eles faziam uma aliança. Vamos supor, olha, o meu povo tá precisando da ajuda de vocês, comida, lugar para ficar, enfim, né, posses, terra, tudo isso era feito em aliança, não tinha papel, nada dessas coisas, né, era feito no falar. Então, o rei Davi, ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas no monte. E aí o que o rei Davi fez? Falou pro servo, olha, vai lá e com meus cumprimentos e fala para Nabal que eu estou o cumprimentando e leve presentes para ele. Porque era a cultura deles fazerem isso. Quando ele queria fazer uma aliança com alguém, ele mandava um servo até a casa dessa pessoa, levava um presente e falava com meus cumprimentos do rei e tal. E os servos foram até Nabal, onde ele estava tosqueando as ovelhas, e falaram de Davi. Os servos chegam em Nabal e falam, o meu rei, né, o rei Davi mandou os cumprimentos para o senhor, mandou presente e gostaria de fazer uma refeição com o senhor, tal. A Bíblia diz que Nabal, ele totalmente orgulhoso, né, totalmente louco, né, a Bíblia diz isso, tanto é que o nome dele quer dizer sem juízo. Ele olha para os servos de Davi e fala assim, mas quem que é esse rei Davi? Filho de Jessé? Não conheço essas pessoas, não vou fazer aliança com ninguém. E aí os servos voltam lá pro rei Davi e conta isso para eles. E um dos servos de Nabal, sabendo que ia acontecer uma tragédia, que poderia ter acontecido uma tragédia, ele vai em Abigail, a esposa de Nabal, e conta para Abigail, olha, vieram aqui os homens do rei Davi, falaram com o meu senhor, que é Nabal, e só que ele destratou muito os servos do rei Davi, e o rei Davi não vai gostar nada disso. Então eu acho melhor a senhora se apressar em fazer algo, porque senão o nosso senhor ele vai ser morto. Com razão, né? Ele fez isso porque eles sabiam do poder e de como o rei Davi era conhecido. Abigail, sabendo de como era o coração do marido, do como ele ia se sentir, né?
o que ela fez? Ela logo se apressou, porque os servos, a palavra diz, né? O texto diz, eu não vou ler, gente, porque senão fica um vídeo muito cansativo, fica um vídeo grande, tá? E aí eu não consigo postar. Depois vocês lerem, irmã, lá no capítulo 25, a partir do versículo 2, amém? Lá em 1 Samuel. O texto diz que os servos do rei Davi chegam lá no rei Davi e falam pra ele: olha, rei, Nabal não foi humilde com a gente, não nos recebeu bem, não foi educado e falou que não quer fazer aliança nenhuma com o senhor não, que não te conhece. Aí o que o rei Davi fala? Porque naquela época, no Velho Testamento, era espada, morreu, né? Quando você não agradava o povo de Deus, né, que era o povo de Israel, que acreditava, né, que cria no Senhor, era isso que acontecia. Então aí rei Davi fala pro exército dele preparar as armas, né, preparar as espadas, que eles iam lá para matar Nabal. Aí eles saem e Abigail, ela fala para as servas dela assim: prepara um jumento, coloca todas as especiarias do nosso reino, coloca pão, coloca vinho, mata um carneiro, traz para mim 3 cabritos, várias coisas ela levou no jumento para dar pro rei Davi, né, para ofertar para ele de presente. E aí ela vai na frente, né, e ela vê o rei Davi se aproximando, ela desce do jumento, vai até o rei Davi e se prostra diante dele. Ela se ajoelha e encosta o rosto no chão. Isso quer dizer, esse sinal naquela época era sinal de respeito, era um sinal um sinal de majestade, era um sinal que você estava falando com aquela pessoa com muito respeito, que você estava o recebendo bem, era assim. E aí ela encosta o rosto no chão e o texto fala que ela fala para o rei Davi: Senhor, eis aqui a tua serva, não faça nada com meu marido, ele é insensato, ele é um louco, mas eu estou aqui para te pedir desculpas, né? Ela não fala essa palavra, mas enfim, o texto é bem relativo, fala sobre isso. E aí ela fala assim pro rei Davi: eis aqui a tua serva, eu farei o que o Senhor quiser, mas não mate meu marido, por favor. E aí o rei Davi tem compaixão de Abigail. Ele vê, né, que Abigail é muito inteligente, muito bonita, simpática, né, humilde, né, porque essa palavra simpática nem existia naquele tempo, né, irmãs? Mas enfim, ele viu que ela era de caráter, né? Que ela tinha um caráter bom. E aí ele fala pra ela: não, tudo bem, nós vamos embora, não tem problema não, deixa seu marido aí sozinho. E aí Abigail volta lá pro reino e o marido dela tá dando uma festa, um banquete lá, todo mundo comendo, bebendo, e ele já tava bêbado, caindo de bêbado, né? A palavra diz isso, a palavra diz que ele estava muito embriagado, tá? O texto diz. E aí ela não fala nada pro marido porque ela viu que ele não estava em condições de entender nada, né? E aí ela deixa passar a festa. No dia seguinte, ela chama o marido doido dela, né? Aí ela fala pra ele, ela fala assim: olha, o rei Davi veio aqui, né? Ele ia matar você, né? Porque você o destratou. E aí ele fica em choque porque realmente ele era tão tolo que ele não conhecia o rei Davi, ele não tinha ouvido falar do rei Davi, ele não sabia. Ele não o conhecia e ele destratou, né, as pessoas. E aí ele fica em choque. A palavra diz que ele fica paralisado, né? Deus faz com que Nabal fique paralisado. Aí ele fica paralisado 10 dias. 10 dias paralisado. Igual pedra. E aí Abigail fica o tempo todo do lado do marido, né? Passando 10 dias, ele morre. Deus manda, né? Deus manda esse fim para ele, para que ele morra. E aí o rei Davi se lembra de Abigail. E aí o que ele faz? Ele fala para os servos deles assim: busca lá a viúva de Nabal para ser minha esposa. Aí eu te falo, se Abigail tivesse acompanhado a tolice do marido,
Ou por que eu tô contando toda essa história? Porque a Abigail nada mais foi que uma mulher que estava casada com um homem que não praticava a mesma fé que ela. Sabe aquela palavra que fala que reino dividido não prospera? Que pessoas diferentes, de culturas, de fé diferente não dá certo, não vai prosperar, não vai dar certo? É exatamente isso, irmãs. Mas ela não murmurou, né? Abigail, ela não murmurou. Ela poderia ter feito o quê? Ela poderia ter sido uma mulher adúltera, uma mulher murmuradora, uma mulher mentirosa, falsa. Por quê? Porque ela tinha um marido totalmente louco dessa maneira. Ele fazia tudo isso. Ela poderia ter acompanhado ele. Mas ela ouviu dizer no Deus de Davi. Ela ouviu dizer, ela não era louca. Porque naquela época de Israel, no reinado de Davi, todo mundo já sabia que Deus que o rei Davi adorava, né? Só o doido do marido dela, um inconsequente, que não sabia de nada disso. Então, eu deixo essa história para vocês, irmãs. Essa mensagem para vocês de Abigail, uma mulher sensata, humilde, que não murmurou, ela se calou, ela simplesmente adorou a Deus, simplesmente ficou calada e o Senhor proveu na vida dela. E o Senhor recompensou ela, né? Porque ela vai e casa com o rei Davi e tem filhos com eles, tá? Em 1 Samuel não fala sobre os filhos, mas logo em seguida, no livro de Reis, fala que ela tem filhos com o rei Davi. Então assim, peraí. Eu era casada com... Mas Janine, então quer dizer que eu tenho que orar pro Senhor matar meu marido? Não. Tá amarrado isso na nossa vida, né? Misericórdia. Não é isso que eu quero dizer pra você nessa tarde, viu, irmã? Nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Não sei que horário você tá vendo o vídeo. Mas o que eu quero dizer pra você da fé de Abigail, do respeito, da perseverança, né? Ela teve fidelidade ao marido. Em nenhum momento ela entregou o marido dela. Em nenhum momento ela disse, morra você aí sozinho. Ela ficou com o marido. Ela só creu, né? Porque quanto mais a gente murmura, menos a gente sai do deserto. Então que você fique com essa palavra nessa tarde, irmã. Que você seja como Abigail. Que quando você vê uma dificuldade na sua frente, que você seja apaziguadora. Porque a mulher, ela tem que ser apaziguadora. Ela não tem que ser aquela que põe a lenha na fogueira, né? Pra ver o bicho pegar mesmo, vamos colocar lenha na fogueira, né? Pra ver se esse fogo queima mais rápido. Então, que você seja apaziguadora, que você fique do lado do seu marido, que você ore, amém? Que o Senhor vai te recompensar. Mas com outro marido? Não. Creia nessa palavra. Eu quero que vocês entendam, irmãs, que o intuito dessa palavra de Abigail é para fazer as mulheres entender que quem murmura não sai do deserto, que quem reclama não recebe a bênção, amém? A Abigail poderia ter sido uma mulher insensata, ela poderia ter ido embora, poderia ter feito várias coisas, mas ela não fez. A palavra não diz, mas com certeza ela foi casada com Nabal muito tempo, muitos anos, amém? E aí ela vira a esposa do rei Davi. Que top, né? Amém, irmãs? Obrigada por até aqui vocês terem ficado com a gente. Feliz 2022 que tá vindo aí. Em nome de Jesus, que você tenha um Natal e um Ano Novo maravilhoso, de compartilhamento com a família, porque o verdadeiro Natal, o sentido do Natal é esse. É saúde, paz, é família, né? E nós temos muito que agradecer esse ano. Amém? Obrigada, Deus abençoe e até a próxima.